Bem, pessoal, então, continuando nossas aulinhas, nosso conteúdinho assim, então a gente precisa ver sobre o conteúdo chamado eletrostática. Então a gente parou vendo a questão dos processos de eletrização de corpos, tá bom? A gente tem que entender bem os processos de eletrização para chegar num ponto que é interessante agora. Chegamos à parte que é a parte de cálculo, tá bom? A gente vai ver a questão de carga elétrica, ok? Então, para entender o que é carga elétrica, a gente já ouviu falar de carga elétrica, na verdade, né? Mas a gente tem que entender os cálculos relacionados à questão de carga elétrica, tá bom? Então, a carga elétrica, ela surge quando uma determinada substância, um corpo, ele tem uma diferença entre prótons e elétrons, né? Se ele tiver mais prótons, ele fica positivo. Se ele tiver mais elétrons, ele fica negativo. Então, a carga elétrica ela representa um valor exato, que é o valor que nós temos de carga dos corpos que estão eletrizados. A carga de um objeto, que ela é neutra, ela é zero. Por quê? Porque o número de portadores de carga, a diferença do número de portadores de carga é nula, é zero, se o número de prótons e elétrons for igual. Então você vai examinar o corpo e ver a diferença de prótons e elétrons para determinar o cálculo da carga elétrica. Ele é simples, tá bom? Então a equação que representa a carga elétrica, a primeira equação são duas. Mas a primeira dentro da eletrostática a gente vai ver essa daqui. Q igual a N vezes E. O que é o Q? É a carga representada em Coulomb, tudo bem? C. Quando a gente vai ver as outras variáveis, ó, eu tenho o N, que é o número de portadores de carga, ou seja, o número de prótons ou elétrons, tá bom? Lembre que os prótons são positivos e os elétrons são negativos. E o E é a chamada carga elementar, é uma constante. Então, quando o Coulomb foi determinar o estudo da carga, ele pegou e estudou que a carga de um próton, um elétron, tem o mesmo valor aproximadamente, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Essa carga elementar, que eu vou colocar como Coulomb aqui, né? Essa carga elementar é a carga de um próton, um elétron. Menos 19 é porque é um valor muito baixo, a carga de um próton, um elétron. Mas imagine, quantos prótons e elétrons existem em uma determinada matéria? Inúmeros, né? Então, tem como determinar essa quantificação de carga e ele não vai dar um valor tão baixo assim. Porque normalmente você não tem uma quantidade tão pequena de prótons e elétrons que estarão no corpo. Então você examine aí, por um exemplo, de acordo com o número de Avogadro, uma grama, por exemplo, de carbono vai ter 12 gramas de carbono, que não é muita coisa, vai ter 1 mol de substância ali, 1 mol de substâncias. Então 1 mol de substâncias vão ter quantos elétrons ali envolvidos? Né? 12 elétrons ali do carbono. E isso representa um número de Avogadro, que é 6 vezes 10 é 23. Então, ó, 10 a 23, maior que 10 é menos 19. Então não se incomodem. Valores de massa pequenos, mesmo assim, eles vão ter quantidades enormes de prótons e elétrons, que mesmo vezes um número tão pequeno vai quantificar um valor que não é baixo, um valor que não é pequeno, tá? Então, a gente vai fazer alguns exemplos aí junto com vocês. Então, exemplo 1, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Um corpo tem excesso de 5 vezes 10 elevado a 15 elétrons. Qual a sua carga? Tá bom?
sua carga? Então a carga vai ser o número de prótons ou elétrons, tá bom? Então, como ele tem excesso de 5 vezes 10 a 15 elétrons, eu posso representar assim, ó, que o N, que é o número de excesso de prótons e elétrons, ele é 5 vezes 10 a 15. Tá bom? E daí qual a carga? O quê? Para resolver o exercício, a gente precisa usar a fórmula Q é igual a N vezes E. O que é o Q? É a carga. O que é o N? É o número de portadores de carga. 5 vezes 10 elevado a 15. O que é o E? É a carga elementar, que vale sempre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá bom? E como que eu faço na calculadora científica esse tipo de multiplicação? Bom, então vamos lá. 5 expoente 15 vezes 1,6 expoente menos 19. Calculadora científica. Vai dar 8 vezes 10 a menos 4. Como que eu faço na mão? Ó? 5 vezes 1,6. 8. Daí, vezes 10. Daí somam os seus expoentes. 15 menos 19. Menos 4 cola. Daí aqui é um detalhe, olha. Você pode colocar tanto no início quanto no final. Se é excesso de elétrons, essa carga ela é, na verdade, negativa. Por quê? Porque tem excesso de elétrons. Tá bom? Então, vamos fazer o exemplo 2 aqui, ó. Tá bom? Um corpo tem 5 vezes 10 a 21 prótons e 2 vezes 10 elevado a 21 elétrons. Qual sua carga? Tá bom? Então, tem ali 5 vezes 10 a 21 e 2 vezes 10 a 21, né? Então, para a gente trabalhar, a gente vai ter que pegar o quê? O N. O que é o N? É o número de portadores de carga. Vai ser o número de prótons menos o número de elétrons, tá? Sempre o número de prótons que é positivo, menos o número de elétrons que é negativo. Então, neste caso, vai ser 5 vezes 10 a 21 menos 2 vezes 10 elevado a 21. Que vai ser igual a 5 menos 2, 3 vezes 10 a 21. Repete o 10 a 21, tá? Este é o N. Bom? Como tem mais prótons que elétrons, é N 3 vezes 10 a 21 prótons. Tá bom? N igual a 3 vezes 10 elevado a 21 prótons. Tranquilo? Ok. 5 menos 2, 3 vezes 10 elevado a 21. Aqui, gente, é excesso de prótons, então vai ser positivo. Poderia acontecer também que vocês poderiam ter dificuldade de ver o que está em excesso. Então, se a base de 10 fosse números diferentes, aqui eu disse, 10 a 21 repete porque eles são iguais. Se fosse diferente, na calculadora ele faz, porque ele faz automaticamente. Mas se você for fazer na mão, vai dar errado. Por quê? Se o número for 10 a 21 e o outro for 10 a 18, você vai ter que converter os dois iguais. O que tem mais, você acrescenta zerinhos. Tá bom? Então, por um exemplo, ó, 3 vezes 10 a 21 e 2 vezes 10 a 18. Tá vendo que esse aqui tem 3 expoentes a mais?
Então eu tenho que acrescentar 3 zeros para ficar na mesma coisa. Ó. Então eu ficaria 3, daí de 21 para 18, tem 3, ó, então eu coloco 3 zerinhos. 3.000 vezes 10 elevado a 18. Entendeu a conversão que eu fiz? Para eles ficarem na mesma base. Para daí depois fazer a soma ou subtração. É uma coisa interessante que pode aparecer em algum exercício e vocês têm que saber resolver. Não acabei o exercício. Então eu sei que a carga vai ser positiva. Se ele perguntasse, e a carga é positiva ou negativa? Você vê, se ele tiver mais prótons é positivo, se ele tiver mais elétrons é negativo. Ele coloca na formulazinha, ó, Q igual a N vezes E. Q igual, o N vai variar, nesse caso é 3 vezes 10 elevado a 21. E o E vale sempre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá? Então, aqui, ó, vamos fazer na mãozinha, ó. 3 vezes 1,6, 4,8 vezes 10. Aí somam seus expoentes. 21 menos 19, 2. Tá certo? Tá certo. Mas quando ele está assim, número pequeno, 2, menos 1, menos 2, 1, geralmente você coloca em números decimais, porque no exercício pode aparecer um exercício desse, por exemplo, no vestibular. Então, ó, 4,10 ao quadrado é 100, vai andar 2 casas para a direita. Vai ficar aí assim, ó, 4,8 e a casa vai andar 2 casas para a direita. Então vai ficar assim, ó. Então você apaga essa daqui e mantém só a primeira, ó. 480, colo. Você vai andar 2 casas para a direita, viu? Se você menos, andaria para a esquerda. Mas é mais, anda para a sua direita. Que era 4,8, ficou 480. Você vai acrescentando os zeninhos sempre que precisar. Ok, gente? Esse é o segundo exemplinho resolvido para vocês. Número de prótons, número de elétrons. Exemplo 3. Olha só, uma substância tem carga de 16 coulomb. Qual o excesso de prótons? Então agora eu informei o valor da carga. Quanto que vale a carga? Sempre em coulomb. 16 coulomb. Tá? E eu quero saber o excesso de prótons. Eu quero achar o N, que é o excesso de prótons ou elétrons. Tá? Daí eu coloco na formulazinha, ó. Q é igual a N vezes E. O que é o Q? 16. O que é o N? Nesse caso eu não informei o N. O que é o E? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Que está multiplicando, passa embaixo, dividindo. 1,6 vezes 10 a menos 19 é igual a N. Agora tem que fazer a continha. 16 dividido por 1,6 dá 10. 10 a 19 vai passar para cima com o sinal trocado. Vai ficar 10 a 19. Ou se você quiser melhorar, dá para você colocar este zero como um aumento no expoente. Ficaria 1 vezes 10 elevado a 20. Ó. Esse zero eu aumento 1 lá. Quando eu tiro esse zero eu aumento 1 no expoente. 1 vezes 10 a 20. Pronto. Tá bom? Para fechar, se vocês verem, tem exercícios que às vezes eles cobram de tabelinha. Já vi isso também, ó. Que ele dá uma tabelinha, ó. Que daí número de prótons, número de elétrons, tá? E daí o N, né?
Então vamos supor um exercício lá, que ele dá aqui, ó, que é aqui, ó, 1 vezes 10 a 12 e 3 vezes 10 a 12. Como que eu acho o N? Número de prótons, número de elétrons. Então, ó, o N é número de prótons menos número de elétrons. Então vai ser 1 vezes 10 a 12 menos 3 vezes 10 a 12. Vai dar, o N vai dar 1 menos 3, 2, né? 2 vezes 10 a menos 12 elétrons. Se eu sei que aqui dá negativo, né? Porque é excesso de elétrons. Mas o N é o número de portadores de carga. O conceito dele tem que ser que ele não seja negativo. Então 2 vezes 10 a menos 12. Então N é 2 vezes 10 a menos 12. Tá bom? Daí eu vou achar a carga. A carga vai ser N vezes E. Então vai ser o N 2 vezes 10 a menos 12 vezes... Não, aqui não pode ser menos 12, é mais 12, desculpa. Imagine menos, nossa. Eu que troquei ali, ó. Aqui. Vezes... Vou pegar aqui também. 1,6 vezes 10 a menos 19. Então vai ser 2 vezes 1,6, 3,2 vezes 10. 12 menos 9, menos 7 coulomb. Tá bom? Então aqui é 3,2 vezes 10 a menos 7. Carga em coulomb, né? Aqui. E se eu desse o valor de carga e desse o número de elétrons, por um exemplo, aqui ó, carga vai ser 0,032. E o número de elétrons é 6 vezes 10 a 18. Então, ó, pelo Q eu acho N, tá bom? Então, assim, ó, Q igual a N vezes E. Então, o Q? 0,032. O N eu não tenho, o E? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, vai ser, tá multiplicando, passa dividindo. 0,032 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, igual a N. Aqui, gente, você pode dividir mentalmente, tá bom? Por quê? 32 dividido por 16 vai dar 2, né? Então aqui vai dar 2, vai dar 0,02, né? Então, com menos 19, vai subir para cima, deve dar 17, eu imagino. 2 vezes 10 dá 17, vamos ver se estou certo? Entenderam a lógica que eu fiz? Então eu fiz mentalmente. 2 vezes 10 a 17. Como a carga é positiva, significa que ele tem mais prótons. Tá? Então o N é 2 vezes 10 a 17. Tá bom? Aqui eu vou colocar 10 a 17, só para ficar mais bonitinho. Tá? Então, que número aqui, que menos 6 vezes 10 a 17, vai dar 2 vezes 10 a 17. Você vai fazer mentalmente. Você poderia usar a formulazinha também. Então ficaria aqui, vai dar 8 vezes 10 a 17. Por quê? 8 vezes 10 a 17 menos 6 vezes 10 a 17 vai dar igual a 2 vezes 10 a 17. Tá? Prótons porque a carga é positiva. Se ela fosse negativa, seriam elétrons. E eu teria mais elétrons. Então só para vocês irem se acostumando com os exercícios aí. Tá bom? Beleza, gente? Então, vamos encerrar nossa aulinha aí, tranquilo? Acabando encerrando de eletrostática aí. Próximo conteúdo será força elétrica, tá bom? Abraço!